Olá, eu me chamo Amora, eu tenho 20 e alguns anos, tenho problema com revelar minha idade. Eu sou transexual, eu cheguei a essa constatação recente. Eu percebi que eu era transexual quando eu estava há uns 3 anos atrás, eu estava com 25 anos. Acabei revelando minha idade, mas tudo bem. Eu estava com 25 anos e eu sempre soube que eu era transexual. O problema é que eu não podia viver a minha transexualidade. Eu não podia viver a minha própria identidade de gênero, porque eu tinha que viver em uma cidade onde a maioria das pessoas eram machistas, onde a minha família era machista, onde eu tinha medo da reação das pessoas, eu tinha medo do que iria acontecer quando eu me expusesse, quando eu falasse como eu me sentia. Eu digo que eu sempre fui transexual porque quando eu paro para revisitar memórias, eu percebo que por volta dos 5 anos de idade, enquanto todo mundo tinha sonhos de querer ser médica, advogada, engenheira, o meu sonho era ser mulher. E eu rezava por isso, eu chorava por isso, eu acreditava em fadas que viriam e transformariam por isso, eu acreditava que existiria alguma forma mágica de se conseguir fazer uma mudança. E eu perdi as contas de quantas vezes eu fui dormir esperando que no outro dia de manhã eu acordasse e eu tivesse com um corpo feminino. Eu cresci e à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso não seria possível e eu acabei aceitando a condição. A primeira vez que eu ouvi o termo homossexual, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade e não foi algo que eu me identifiquei com, foi algo que me identificaram como. Foi necessário um alto processo de análise, de reflexão, de observação de si próprio, de mim mesmo, para poder compreender que há um abismo absurdo que separa a homossexualidade da transexualidade. Durante muitos anos eu acreditei que eu era homossexual. Eu vivia no universo da homossexualidade, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Eu sentia que não estava 100% e eu não conseguia compreender o que era. Eu ainda permanecia com... Eu me olhava no espelho e eu não conseguia ver o meu corpo como um corpo de homem. Eu me relacionava com meus parceiros e os parceiros eles não conseguiam me ver como homem. Eles falavam, nossa, você não parece um homem. Tipo, foram vários dizendo isso e eu nunca tive o feeling de, tá, por que eles estão dizendo isso? Por que eu não pareço um homem? O que quer dizer este não parecer homem? Você para conversar com um homem homossexual, ele vai dizer, eu sou homem, eu me sinto homem, eu estou muito confortável com ser homem e eu quero continuar sendo homem. E essa nunca foi a minha realidade. Eu cheguei a perceber que eu tentava agir como um homem para que as pessoas elas não percebessem quem eu era e como eu era. Ter que agir como homem foi o mais danoso no meu processo de formação enquanto pessoa. Porque eu não podia ficar à vontade, eu não podia me relacionar com as pessoas de uma maneira 100%, eu não podia me abrir, eu não podia conversar da maneira como eu deveria conversar, porque eu estava sempre com o pé atrás, eu estava sempre com receio do que é que o outro iria pensar sobre a minha maneira de pensar. É necessário se decolonializar e perceber que você pode ser qualquer coisa, e isso independe do outro, isso independe do que o outro vai pensar, isso independe do que o outro vai dizer, porque nós temos que ser fiéis primariamente e principalmente a nós mesmos. Quando eu completei 25, que eu parei para refletir sobre tudo isso, eu falei, não, tá errado. Eu não estou vivendo como eu queria viver, eu não estou agindo como eu queria agir, eu não estou sendo quem eu queria ser. Por quê? O que é que está me impedindo? Que amarras são essas que estão me acorrentando e que me impede de ir para a rua e de viver a minha realidade, a minha verdade? Eu fui para a internet, eu fui para as redes sociais. Eu quis fazer de uma maneira que não restasse dúvidas,
que as pessoas elas compreendessem, todas as pessoas que me conhecessem, elas soubessem ao mesmo tempo de uma única vez, de uma única forma, e as redes sociais elas permitem isso. Então eu alterei o nome em todas as redes sociais, eu criei um vídeo no YouTube explicando, eu criei uma página na internet para poder acompanhar o processo de transição. Então eu usei todos os conhecimentos que eu adquiri sobre comunicação para poder utilizar ao meu favor no meu processo de sair de dentro do casulo que eu mesma me enfiei. Acredita-se que a transexualidade é uma situação de escolha. Sim, é uma escolha a partir do momento que eu decidi que eu não iria mais me mutilar. A partir do momento que eu decidi que eu não iria mais fingir que eu era algo que eu não era, porque eu tinha que conviver em sociedade. Caso as pessoas tenham curiosidade de saber qual é o meu canal, ele é o Trans4Woman. É uma brincadeira que eu utilizo com as palavras porque, para além de falar sobre a transexualidade, assim, o processo de sair da transexualidade para o feminino, eu pretendo que no futuro ele me sirva de um canal onde eu possa empoderar outras mulheres. Minha página no Facebook, que também é Trans4Woman, só é acessar www.facebook.com/Trans4Woman, e o YouTube também, www.youtube.com/Trans4Woman.